Nessa noite, a palavra do Senhor, ela é de salvação. É difícil a gente pregar salvação, não é? Mas para que haja um grande avivamento, temos duas coisas a se fazer. Primeiro, arrependermos. E segundo, conversão. Então, primeiro se arrepende, depois se converte. Lá em 2 Coríntios, não é para abrir não, só vou comentar. 2 Coríntios 6,16 diz que o Senhor quer morar num templo novo. Num templo novo. Porque no Velho Testamento, senta um pouquinho, senão você vai ficar cansado. Porque no Velho Testamento, a primeira habitação do Senhor foi no tabernáculo. A segunda foi no templo, né? Debaixo de uma tenda onde Davi trouxe a arca. Eu estava essa semana pensando, que santuário novo o Senhor quer que nós tenhamos? Um santuário diferente do que foi feito, de tábua, de lenços, né? De lona, de parede. O Senhor quer habitar hoje num templo no qual Deus sempre quis estar. Os homens não quiseram tê-lo como Senhor e Salvador, mas hoje Deus vem falar para você que que Ele quer importantemente morar dentro da sua vida. Olhe para quem está perto de você, da direita e da esquerda. É da direita e da esquerda, tá? Porque senão todo mundo só vê da direita. Da direita e da esquerda, e diga assim: o templo que hoje vai ser pregado é a tua e é a minha vida. Viu? Um templo novo, Deus traçura managasai derabasuri canta lamas. Deus precisa de um templo novo. E para que um templo novo seja um templo novo, precisa de arrependimento e de conversão, né? Amém? Amém. Na realidade, hoje o santuário, ele quer habitar num ser vivente, não em quatro paredes, não em pedaço de madeira, não em pedaço de gesso. Deus quer habitar no vivente, no homem e na mulher vivente, no jovem, no adolescente. Então hoje o nosso coração, nossa vida hoje, ela tem que ser o templo do Senhor. Amém? Então eu quero que você abra, não em Coríntios, mas abra em Atos. Primeiro livro da história da igreja, Atos 3:19. Pedro foi um tanto quanto ousado em trazer essa palavra para nós hoje. Atos. Quem não tem Bíblia aqui, faz assim com a mão. Quem não tem? Todo mundo tem? Você não tem, minha querida? Quinta-feira a senhora vai na célula? Se a senhora for na célula quinta-feira, eu vou levar uma Bíblia para a senhora. Tá bom? Ela não é a moça que trabalha com a sua mãe? Que estava afastada? Ah, que bênção. Eu encontrei a Linda ontem, quarta-feira. Não, desculpa. Hoje é domingo. Sábado, ontem. Eu encontrei a Linda. Lá perto da casa onde ela trabalha ali. Aí ela falou assim para mim: olha a cobrança, irmão. Fez assim. Eu falei: o que foi, Linda? Ela disse: não foi na célula, né? Eu disse para ela: não, eu estava muito cansado. A pastora também não quis ir, então a gente ficou em casa, sentadinho no sofá lá, tal, conversando, batendo papo. Mas quinta-feira eu vou. Ela disse: porque eu fui, né? Falei: tudo bem, né? E vá mais vezes. Deu vontade de falar para ela: vá, cara. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venha assim os tempos do refrigério pela presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vou repetir.
Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério, pela presença do Senhor nosso Deus, Jesus Cristo. Amém? Aqui nesse texto que nós lemos, aqui tem um modelo de igreja bem-sucedida. O tema dessa palavra é o segredo de uma igreja bem-sucedida. Amém? Amém? Amém. Espera aí. Calma aí que eu vou voltar aqui. E um subtema, não sei nem se tem isso, mas tudo bem. Tem? 2 passos importantes para o avivamento acontecer. Uma igreja bem-sucedida e 2 passos para um importante avivamento acontecer. Amém? Nós vamos aprender por meio dessa passagem, dessa leitura, que precisamos ter um avivamento. É hora da igreja conhecer o avivamento do começo da igreja. Atos, capítulo 2, quando todos estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo, falavam em outras línguas, e saíam pregando a palavra de Deus, e as pessoas se convertiam, eram curadas, libertas, transformadas, cheias do Espírito Santo, batizadas, os pecados eram perdoados. E nós vemos que João, antes disso, João preparou tudo isso para que Jesus pudesse ensinar os seus discípulos, e os discípulos prosseguindo, ensinando a nós nesta noite. João preparou o caminho para o Senhor. João, filho de Isabel, primo de Jesus, ele perdoava os pecados batizando em água. Ele dizia: arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. Então, quando chegou o reino dos céus, ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou digno de desatar a sandália dos seus pés, mas ele vos batizará agora, não só com água, mas também com fogo. Ele preparou o ministério de Jesus, e Jesus foi preparando os 11, porque Judas parou no meio do caminho. Os 11 foram preparados para que hoje nós tivéssemos dessemos início a uma igreja hoje, no século 21, uma igreja que precisa ser avivada de novo. Precisa receber de novo um avivamento especial, algo que na igreja hoje já não se tem mais. O avivamento que nós vemos na igreja hoje é movimento só. Eu postei uma coisa no Facebook, não sei se todos viram, mas tem algumas pessoas que criticam quando você posta alguma coisa assim, porque eles acham que é normal. Normal é você ser crente, cheio do Espírito Santo, com o Senhor Jesus direcionando a sua vida. Isso é normal. E a igreja hoje, ela não passa por momentos importantes. E um dos momentos importantes que nós viemos trazer para você nessa noite, para que haja um avivamento, nós precisamos nos arrepender e também nos converter. Porque hoje tem muita gente convencida que é evangélica ou crente. Nós precisamos realmente ter o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, ter o nosso nome escrito no livro da vida, porque um dia, quando tocar a trombeta, no som dos arcanjos, nós vamos subir e morar com o Senhor para sempre. Mas para que isso aconteça, nós precisamos viver esse avivamento aqui na terra. Hoje o crente está mais apagado que tocha de balão quando vai cair. Não tem mais alegria. Para que haja um avivamento genuíno, precisa haver um arrependimento genuíno, uma conversão genuína. Avivamento renova, nós temos que renovar todos os dias com um avivamento na nossa vida, e trazer um refrigério espiritual para a nossa alma. Eu estava dizendo para algumas pessoas essa semana, que nós somos um espírito, que temos uma alma e vivemos num corpo. Nós não somos ao contrário, nós somos um espírito que tem uma alma e que vive num corpo. Se o espírito está bem, nossa alma, nosso sentimento está bem, nossos afazeres estão bem, e nosso corpo está sadio.
Se uma dessas três fases estiver alguma deficiência, os outros dois também padecem. Se o nosso sentimento estiver triste, nós não conseguimos ter um corpo sadio e também ficamos com a área espiritual defasada. Se nosso corpo está doente, muitas vezes nossas emoções estão doentes. E nosso espírito não tem força para reviver ou então para continuar andando. Nós precisamos ter um espírito avivado, uma alma sadia e um corpo pronto para fazer aquilo que Deus quer na nossa vida aqui nessa terra. Mas para que isso aconteça, a presença divina deve se manifestar todos os dias da nossa vida. Não é só quando a gente vem no culto, não. Não é só na ceia. Não é só quando você está assim alegre que você levanta, recebeu um aumento, alguma coisa assim. Vamos renovar nossa vida nesta noite, amém? Mas para que haja um renovo, um avivamento, precisamos nos arrepender. Você pega a sua Bíblia aí, rapidinho. Nós já lemos Atos 3:19, sim? Salmos 51:17. Quem achou, levante aí no lugar e fale bem alto, para todo mundo ouvir. Ó Deus, o meu sacrifício é um espírito humilde. Tu não rejeitarás o coração humilde e arrependido. Isso, o quebrantamento espiritual renova o nosso coração. Para que haja um quebrantamento, precisamos nos arrepender. E o que é arrependimento, pastor? Arrependimento é dizer para o Senhor que você se sente envergonhado de ter feito aquilo que você fez. Arrependimento é você não fazer mais o que você estava fazendo. É não tocar mais naquele assunto que você deixou o Espírito Santo triste. O arrependimento é o passo inicial que acontece quando há um avivamento espiritual. Quando você tem aquela ânsia de ser avivado pelo Espírito Santo de Deus, obviamente você está se arrependendo dos seus pecados. Porque nós lemos aqui, arrependei-vos dos vossos pecados. Não lemos? Sim ou não? Vamos ler de novo. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados. O quê? Diga, os nossos pecados. E vem assim. Vai, fala. E vem assim. O tempo do refrigério. Da presença de Deus. Na minha vida. Nós não podemos parar de nos aprofundar na presença do Senhor. Lá no livro de Ezequiel nós vemos que tem uma passagem que fala sobre um rio. E o profeta foi levado pelo anjo do Senhor a andar 500 côvados até o pé, depois até o joelho, depois até a cintura e depois não se podia nadar. Nós não podemos nos alegrar de estarmos somente nos joelhos, ou nos artelhos, ou na cintura. Estava lendo essa semana no livro dos Hebreus, na história dos Hebreus, fala que este rio, nós temos que nadar nele todos os dias. Esse rio chama-se Espírito Santo de Deus. Todos os dias nadar nele, todos os dias entrar de cabeça nele. O arrependimento do homem provoca o próprio arrependimento de Deus. O arrependimento do homem provoca o arrependimento de Deus. Quando isso acontece? Quando o homem se arrepende dos seus pecados. E Deus se arrepende do castigo que ia fazer. Eu quero que você abra em Jeremias 18, versículo 7 e versículo 8. Pastor André vai ler hoje. Deus se arrepende do mal que vai fazer ao homem, quando o homem se arrepende dos pecados que cometeu. Se você comete, pastor, o senhor também, né? Nós cometemos pecado toda hora, todo dia, todo minuto. Cada vez que você comete o pecado, se arrependa. E Deus vai se arrepender do castigo que vai fazer sobre a sua vida. Presta atenção. No momento em que eu falar contra uma nação, contra um reino, para arrancar, para derribar, para destruir, se
Você lembra de Jonas? Jonas vai para Nínive. Aí teve aquele embaraço tal, ele foi dentro da baleia e papapá, e depois ele foi vomitado de novo lá, e aí ele foi nos ninivitas. E ele pregou sobre arrependimento, sobre perdão de pecado, e o rei se vestiu de cinza, de saco de cinza, pôs até os animais de jejum e tal, e Deus ia destruir Nínive, sim ou não? Sim, mas Deus se arrependeu, porque o povo se arrependeu. Quando você se arrepende, Deus também se arrepende de fazer o mal que vai trazer sobre a sua vida. No momento em que eu falar contra uma nação, está escrito aí, não é? Contra um reino, para arrancar, para derribar, para destruir, se essa tal nação contra a qual eu falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava em fazer sobre eles. No livro de Jonas, eu já falei agora, né? Deus se arrependeu e Jonas queria que Deus destruísse Nínive. Muitas vezes nós pensamos que Deus não nos perdoa. Muitas vezes nós pensamos que Deus, pelo pecado que nós cometemos, Deus não nos perdoa. Isso é coisa do diabo, coisa de Satanás jogando no seu ouvido e no seu pensamento. Deus é amor, e todas as vezes que nós pecarmos e nós nos arrependemos, Deus vai se arrepender do que ia fazer com a gente. Olha para você, olha para o seu irmão do lado aí, diga assim para ele: o Deus que nós servimos é um Deus de amor. A presença dele muitas vezes, irmãos, nos faz crer que somos pecadores. Só a presença dele. Quando você sente que o culto está rodando assim, gostoso, bonitinho, a gente já sente que Deus quer fazer alguma coisa no nosso espírito, para que a nossa alma e o nosso corpo possa sentir. Então Deus nessa noite, Ele quer tocar no seu espírito, para que a sua alma, o seu sentimento seja tocado, para que o seu corpo sirva de espelho para aqueles que estão lá fora. Amém? O profeta Joel descreveu o seguinte, que há uma paixão de Deus em nos abençoar e nos perdoar. 2, 13 e 14 diz assim: rogai o vosso coração, rasgai o vosso coração e as vossas vestes, convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio sem irar, grande em beneficência, e se arrepende do mal que iria fazer sobre você. Então, se Ele se arrepende, irmãos, nós precisamos também nos arrepender. E hoje eu trago essa palavra de arrependimento para que você possa ter consciência de que você não pode viver do jeito que você anda vivendo. Quando fala de arrependimento, quando fala de conserto, fica um negócio esquisito na igreja, né? Em Atos, mesmo capítulo, versículo diz: convertei-vos. Do versículo 19 diz: convertei-vos. A conversão é o segundo passo para o avivamento. Conversão é uma mudança de atitude, de adesão, uma forma de viver, irmãos. Arrependimento sincero do pecador sempre vem acompanhado de uma conversão genuína. Quem se arrepende se conscientiza que precisa se converter. Eu não sou convertido, pastor. Então vai se arrepender. Se arrepende. Se arrepende. Mas, pastor, para se converter precisa virar crente? Que virar crente, irmão? Crente não vira, ou vira? Crente não vira. Crente é. Porque até o diabo também é. Mas quando a palavra crente significa eu sirvo a um Deus que tudo pode. Um Deus que é. Um Deus que foi, é e será. Então a minha conversão, eu preciso mostrar para o mundo que eu sou diferente. Olha para quem está perto de você, vê se ele está diferente. Está diferente? Hoje está, né? Porque está bonitinho. Vem de semana para você ver. Semana é um Deus nos sacuda. De semana é um tal que só Jesus para ter misericórdia. Cabelo tudo espalafado, né?
É só Deus para ter misericórdia. Então, de semana a gente não está como gostaríamos de estar, né? Num domingão, né? Todo mundo bonito, arrumadinho. Mas Deus não olha isso não. Deus olha para você e vê o teu coração, vê o teu espírito. Ele não olha para você e vê a sua condição e nem o jeito que você está vestido. Ele olha para você e vê o que tem dentro do seu coração e o que tem dentro da sua alma e do seu espírito. Por isso que Ele é um Deus maravilhoso, porque Ele não acusa você pela sua aparência. Ele quer que você tenha um espírito renovado e perdi agora. Um espírito renovado e uma alma transformada. Amém? Conversão é alma transformada, irmãos. Algo que você fez, você se converte, se arrepende, um arrependimento sincero, e pratica automaticamente uma conversão, e o peso do mal que estava para vir sobre a sua vida, Deus anula. Em 2 Coríntios 7,14 diz assim, em 2 Crônicas 7,14 diz assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha presença, minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados, sararei a sua terra, e darei a você as bênçãos do céu. Amém? Nós devemos deixar, irmãos, porque Deus exige de nós uma conversão genuína. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno também, os seus pecados. Aqui Deus manda que o ímpio se converta. Mas nós já somos todos convertidos, pastor, verdade? O ímpio deixa o seu mau caminho. E o justo? O justo também. Não é porque você está dentro de uma igreja evangélica, não é porque você cantou, não é porque você oferta, dá dízimo, e canta, e vem todo domingo, toda quarta, vai na célula. Eu sempre falo para você que você não é convertido por causa das suas atitudes. As atitudes nossas têm mostrado que o Senhor ainda não habita totalmente na nossa vida. Eu fui orar para uma senhora chamada Paula ontem. Ela estava deitada, ela está com câncer no estômago. Hoje o Márcio me disse que levou ela para o hospital. Foi ontem ou hoje, Márcio? Ontem? Hoje. Ela está bem ruim, irmãos. Bem ruim. E eu cheguei na casa dela, irmãos, tinha um monte daqueles altares, né? E ela disse assim, eu creio que Deus pode fazer alguma coisa. Eu disse, eu também, eu vou orar pela senhora. Mas antes disso, eu gostaria que a senhora aceitasse Jesus como Senhor e Salvador. A senhora quer? Ela disse, eu quero. Naquele exato momento, irmãos, não é porque ela está doente, porque eu orei com ela, Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, e ela repetiu, e depois uma lágrima correu no seu rosto. Naquele exato momento, dali para frente, irmãos, aquelas estátuas já não têm mais poder sobre a vida da dona Paula. Ela já é uma pessoa que, se morrer amanhã, ela vai para o céu. Porque a sinceridade do coração dela não é porque ela estava doente, porque as pessoas pensam assim, também está doente, vai morrer, e aí tem que aceitar Jesus mesmo. Irmãos, não me importa o momento e a situação, o importante é um coração aquebrantado e contrido, e Deus não desprezará. Então nessa noite, para que haja arrependimento, você precisa falar para Deus. Gente, vou confessar algo para você. O arrependimento e a conversão são dois passos fundamentais para um avivamento que está por vir. Os tempos de refrigério na presença do Senhor voltarão de novo. Diga obrigado, Senhor. Vai voltar de novo, irmãos. Os pecadores vão se converter, no Salmo 51, versículo 12 e 13. Oremos como Jeremias dizia, converte-nos, Senhor, a Ti, e nos converteremos. Renova nossos dias como dantes. Lamentações 5, 21.
Eu quero dizer para você que nós estamos trabalhando nessa área de libertação, estamos começando essa área de libertação, e nós estamos sendo ministrados, eu e a pastora Ana, um casalzinho muito novinho, mas ele tem uma experiência muito vasta nessa área de libertação. Ele chama Peterson. Ele falou, pode chamar de Pet. E nós fomos ministrados esse final de semana. E ele chegou para mim e disse assim para mim, pastor, eu não vou mudar a sua vida. Eu falei, nem quero. Eu quero que Deus mude. Ele disse, então, mas para que Deus mude a sua vida, você tem que se arrepender. Eu pensei assim dentro de mim, arrepender do quê? Que olhando para a cara dele, ele disse, é sério? Eu disse, do quê? Se arrepende, porque a obra não é sua, a igreja não é sua, o povo não é seu. Se arrepende de você ser o mandão lá. Eu disse, mas eu não sou mandão. Ele disse, é. Eu disse, esse moleque está querendo zoar a minha cabeça. Ele disse, você é mandão, você exige, você quer que as pessoas façam, eles nunca vão fazer. Eu falei, então é bom mudar o assunto. Fiquei pensando, olhando para a carinha dele, ele parece meu sobrinho lá de Jundiaí. Ficou vermelho, irmãos, começou a ficar vermelho, eu falei, vixe, vai vir fogo daí. E ele disse para mim, se arrepende, e diga para o Senhor que você não quer ser mais o dono da igreja. Falei, caramba, pintei as paredes hoje, troquei as lâmpadas. Eu não quero ser o dono daqui, irmãos. Nunca quero ser o dono daqui. E aí eu cheguei em casa, ele disse, chega em casa, pastor, e diga para o Senhor assim, Senhor, me perdoa, porque eu não quero ser o dono da tua casa. Eu cheguei na minha casa ontem, orei, mas hoje eu levantei logo cedo, perdi até o horário do jejum hoje de manhã, e tive um tempo a sós com Deus, e eu falei, Senhor, eu jamais quis ser o dono da tua casa, eu jamais quis ser o dono das pessoas, eu jamais quis ser o dono de atitudes de pessoas. Eu quero me arrepender, Senhor, se um dia eu pensei em ser dono daquilo ali, da igreja que vai construir, das pessoas, não quero ser, nunca, Senhor, dono, porque hoje eu tenho consciência que o dono é o Senhor, e o Senhor faz do jeito que o Senhor quer, e eu vou só obedecer a tua palavra. Sabe por quê, Senhor? Porque eu quero ter um espírito renovado, uma mente transformada, e Deus está falando comigo, meu servo, olha, presta atenção, só essa palavra que você falou, eu lá dentro do quarto, o Senhor disse, só por causa dessa palavra que você falou, eu já vou renovar a sua vida. Sabe por quê, irmãos? Porque nós pensamos que nós somos donos dos nossos filhos, nós somos donos da nossa casa, nós somos donos da sessão, aqui quem manda sou eu, chefe, aqui quem manda sou eu, tem que fazer o que eu mando, tá? Quando Deus entra, aqui no salão quem manda sou eu. Irmãos, quando a gente começa a pensar assim, Deus se retira e deixa você sozinho. Ele não quer deixar você só, Ele quer te acompanhar em todos os dias da sua vida, mas para que isso aconteça, você precisa se arrepender. Eu me arrependo de ter falado, eu me arrependo de ter agido, eu me arrependo, Senhor amado, dos pecados que eu tenho cometido. Vai se arrependendo. Você sabe o que vai acontecer com você? Deus vai renovar você de uma maneira que você vai glorificar ainda mais o nome daquele que vive para todo sempre. Crie em mim, Senhor, um espírito reto, renova em mim, Senhor, um coração puro. Você pensa que Davi também não pesava, irmãos? Pesava. Só que é o seguinte, né? Deus foi na vida dele, vai ser na sua também, vai ser na minha. Mas para que isso aconteça, tem que ter uma conversão genuína. Chega de parar de ser parecido com a igreja. Chega disso. Chega de parar de parecer
servos de Deus e servas de Deus. Chega, está na hora de nós sermos realmente filhos e filhas de Deus. Porque você não foi chamado para ser servo. Você foi chamado para ser filho. Filho. Aquele que me recebe, recebe o Pai. E eu o receberei. E aí não vou chamar você mais de amigo. Vou chamar você de filho. Filho. E na realidade você não é nem filho. Ué? E agora, pastor? Você não é filho. Você é pertencente ao reino dos céus. Você é igualzinho ele. Amém ou não? Mas para ser igualzinho ele, precisa ter